a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja, sejam com a sua vida. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do bom Deus. Completou-se o ciclo do Natal e o calendário litúrgico da Igreja nos dirige agora para o chamado tempo comum. Porém, a cor verde, que é característica deste período, hoje ainda não se revela, porque estamos no primeiro domingo do tempo comum, que é chamado também o domingo do batismo do Senhor. Nele, revisitamos o episódio em que Jesus, o Cristo, o Messias, é batizado por João, o Batista, nas águas do Rio Jordão. Como é uma festa marcada pela Epifania do Senhor, a cor branca é que se impõe, cobrindo os paramentos, as vestes litúrgicas e evocando-nos a realidade da luz bendita que do Senhor irradia e brilha sobre todos nós. Tomados, portanto, por santa alegria, louvamos a Deus. Louva, ó minha alma, é o cântico que entoamos, sendo nele dirigidos pela maestrina Helen Heisley, com acompanhamento primoroso da pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Neste espírito de adoração e louvor, convido você a fecharmos os olhos e a elevarmos os corações ao alto, a falarmos com Deus em oração. Oremos. Senhor Deus, com santa alegria, tomamos parte no culto que é Teu, neste dia do Senhor e neste domingo em que, de maneira muito especial, somos convidados a voltarmos as nossas atenções para o episódio do batismo de Jesus nas águas do Jordão, através de João Batista. Ah, Senhor, olhando para este acontecimento, nos tornamos cônscios do quão solidário fostes. Vindo a este mundo, te colocastes na pessoa de teu Filho, junto a cada um de nós, pequeninos, falhos, pecadores como somos, para derramar sobre nós graça que não se pode medir. Movido por um amor inigualável, o Senhor Jesus trouxe-nos a salvação e a vida perenal. E é por meio do seu agir, coroado com a presença do Espírito Santo na Igreja, que somos então movidos em tua direção, levados à adoração e ao louvor, confessando-te como Deus soberano e ainda como a fonte de todo o bem de que gozamos em nossas vidas. Bendito e exaltado seja o teu nome, ó Deus, hoje, sempre e eternamente, sem cessar. Oramos no nome santo do Cristo, que é Jesus, teu Filho, o Salvador bendito. Amém, Senhor. Convido você, se puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia. Nós vamos abrir juntos no livro dos Salmos, no Salmo de número 29. Vamos fazer a leitura completa deste Salmo. Acompanhe na sua Bíblia, portanto, a leitura que faço do Salmo de número 29, desde agora. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade.
Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Siriom, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Inspirados pela palavra do Salmo, vamos adentrando a um tempo de contrição. Um tempo em que silenciamos as nossas vozes para ouvirmos de maneira especial e atenta a voz de Deus, falando ao nosso íntimo. Um tempo em que somos convidados ao exame das nossas próprias consciências e à confissão dos nossos pecados, para o renovo da graça e do perdão. Vamos cantar junto com a nossa maestrina Helen Heisley e acompanhados pela nossa querida pianista e organista Gisele Santana, o cântico de número 110A do Inário Novo Cântico, que nos fala da importância de crer no Senhor e observar os seus mandamentos. Certamente, a mensagem do cântico há de nos providenciar ainda maior consciência deste ato no qual vamos tomando parte juntos, este ato de confissão. Crer e observar. Cantemos e acolhamos esta palavra nos nossos corações. Satisfeito
tocados pela palavra do salmista e ainda pela mensagem do cântico que entoamos, vamos nos colocar perante o trono da graça do bom Deus em oração. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos fazer-lhe a confissão dos nossos pecados, vamos apresentar-lhe nossos motivos de súplica e intercessão. Clamamos em favor das nossas causas pessoais, mas também por todos aqueles de que nos recordarmos. Vamos fazê-lo na certeza de que Deus é conosco e é por nós. Ele ouve a nossa voz e envia resposta ao nosso clamor. Falemos com o Senhor e, se puder, faça-o de joelhos, em silêncio. Senhor Deus, nós te bendizemos, pois um dia enviaste Cristo Jesus a este mundo, dando-nos assim prova inigualável do teu amor por nós, pois entregaste o teu Filho unigênito para que por meio dele alcançássemos a remissão dos nossos pecados e a vida eterna. Assim, Senhor, confiados no teu amor, é que apresentamos-te a confissão das nossas faltas, certos de encontrarmos em ti o renovo da graça, mediante o teu perdão que é sem par. Louvamos-te, pois temos por certo que no sangue de Jesus Cristo somos purificados de toda a mácula e assim feitos mais alvos que a neve. Louvamos-te, Senhor, pois mediante o agir do teu Espírito nos tens habilitado a toda a sorte de boa obra, e isto é graça que não se pode medir nem jamais igualar. Bendito e exaltado seja o teu santo nome, ó Deus da nossa salvação. Esta é a nossa oração, feita em o nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso Salvador bendito. Amém. Ainda neste espírito de contrição, de confissão, de súplica e intercessão, é que participamos do canto do coro Aideia Moraes. É bem verdade que agora, no mês de janeiro, o grupo se encontra em recesso de atividades, um período necessário de descanso, de refazimento de forças e de planejamento para os meses que virão. Mas isso não significa que ficaremos privados da sua participação na liturgia. Temos hoje a oportunidade de revisitar uma belíssima participação do coro, feita no domingo 17 de maio de 2020. Sim, naquela ocasião, o coro estava começando a se reinventar face ao desafio da pandemia e produzindo alguma das suas primeiras realizações exclusivamente digitais. Vamos ouvir a peça Salmo 142, com a minha voz clamo ao Senhor. Vamos unir os nossos corações às vozes do coro Aideia Moraes nesta belíssima prece, na qual seremos conduzidos pela direção-geral da maestrina Helen Heisley, com o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e ainda a primorosa edição em vídeo do irmão Daniel Smith. Te ver, deixa eu
chegamos ao momento do ofertório, ocasião em que damos expressão à nossa gratidão a Deus e ainda ao nosso compromisso de bem servi-lo com a inteireza do nosso viver, mas ainda com os recursos que Ele coloca ao nosso dispor. Tudo vem do Senhor. Ele é a fonte do sumo bem, de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. E tão somente do que Ele nos concede é que lhe entregamos. Este é um símbolo do desejo de nossos corações de servirmos por inteiro e com a inteireza do nosso viver a causa do reino de Deus. Neste tempo de pandemia, isolamento social, você continua a se servir dos meios digitais para participar deste ato. Nesta hora, na tela do seu monitor, os dados da conta corrente da nossa igreja para que você, com toda a segurança, faça o seu depósito, a sua transferência eletrônica. E assim, some esforços conosco nesta obra que não é de homens, mas do próprio Deus vivo. Vamos orar e pedir a Deus que consagre os recursos confiados aos cuidados da igreja. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de tomarmos parte neste mover que vem de Ti, que é obra do agir do Espírito Santo nos nossos corações, nos movendo à gratidão, que é fruto do reconhecimento de tudo aquilo que operas nas nossas vidas e ainda a dedicação de nossas vidas. Ah, Senhor, como é bom sabermos que, por obra da Tua graça, podemos tomar parte nesta obra do Senhor. E assim seguimos em frente, levando adiante a mensagem do Evangelho e semeando a boa semente do Teu reino neste mundo. Ajuda-nos para que nas Tuas mãos o nosso trabalho venha a prosperar e dar cumprimento sempre ao intento que é Teu, para a glória do Teu nome e a bênção de muitos. Esta é a prece que fazemos, no nome santo do Cristo, que é Jesus, Teu Filho, o Salvador bendito. Amém. Convido você mais uma vez a tomar nas mãos a sua Bíblia, se puder fazê-lo. Inspirados pela celebração de hoje, que marca um olhar atento para com o batismo de Jesus, vamos nos debruçar sobre um dos textos que o narram. Estamos hoje no Novo Testamento, portanto, nos debruçando sobre o Evangelho de Marcos. Estamos no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, é fácil de achar. E nós vamos abrir em Marcos no capítulo de número 1. Onde vamos ler desde o versículo 9 ao versículo de número 11. Apenas 3 versículos, uma passagem bastante concisa, mas que há de nos falar com eloquência daquilo que Deus tem realizado e há de realizar continuamente na vida dos seus. Estamos no Novo Testamento, em Marcos, capítulo 1, revisitando o episódio do batismo de Jesus, lendo os versículos de 9 a 11. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que faço desta passagem desde agora. Ela nos fala assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O episódio que lemos é bastante conhecido, não apenas da igreja, mas de todos que são minimamente familiarizados com a tradição cristã e especialmente com a vida do Nazareno, que é o Cristo, o Messias Salvador. E neste episódio vemos um marco da caminhada ministerial de Jesus. Parece que ele é inescapável. Jesus passa por este rito conforme o relato dos 4 evangelhos antes de iniciar sua marcha, que culminará com a sua paixão,
com a sua morte, com a sua ressurreição. Uma marcha na qual encontrará muitas pessoas, anunciará a mensagem do reino de Deus, trará aos corações renovo, esperança, direção, alento, realizará muitos milagres e alcançará muitos corações. Marcha que principia com este ato simbólico e fundamental. E sobre ele vamos nos debruçar hoje, aproveitando as divisões naturais que o próprio texto nos dá. São 3 versículos e de cada um deles vamos extrair uma mensagem, uma reflexão. E você perceberá que as 3 somadas se coadunam para produzir uma mensagem maior, que há de ser guardada por nós e há de influenciar a nossa própria experiência com Deus. Portanto, voltemo-nos ao texto e apreciemo-lo, pois. O versículo de número 9, ele diz assim: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. A personagem João a que se refere o relato é João o Batista, o profeta, filho de Isabel, que vinha anunciando desde o deserto, seu púlpito por excelência, a vinda do Messias. E João praticava o rito do batismo como atestam os próprios evangelhos. Aliás, se você fizer o exercício de voltar algumas linhas e apreciar o que diz o versículo 4 deste mesmo capítulo inicial de Marcos, ele nos fala assim: apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Quero destacar isto: o fato de que João Batista estava ali pelos desertos e aqui de maneira muito particular o texto o situa no Rio Jordão, pregando, ou seja, conclamando as pessoas a um certo rito, um rito que não era inédito, já que o judaísmo daquele tempo já conhecia as chamadas abluções, as lavagens que eram processadas com o fim de purificação espiritual. Você deve se lembrar, por exemplo, do escândalo que Jesus e o seu grupo provoca diante de algumas pessoas que dizem: olha, eles não lavam a mão antes de comer, isto é espantoso. A preocupação ali não era exatamente com a higiene, com o risco das bactérias. Não era isto. A preocupação era de ordem espiritual. O judeu piedoso naquele tempo tinha consciência de que certas coisas são impuras espiritualmente. Por isto, não deveriam ser tocadas jamais para não nos contaminar. Ora, isto inclui cadáveres, objetos ligados a coisas mortas e até mesmo mulheres durante a época da menstruação por conta do elemento sangue. Ora, os banhos de purificação, as lavagens de natureza espiritual, as abluções eram conhecidas do judaísmo daquele tempo. Mas o que diz o Evangelho é que João apregoava um tipo de lavagem, um tipo de batismo, um rito que visava um fim muito específico. E, de fato, quando fazemos uma visita às muitas falas de João registradas na Escritura, vemos que elas confirmam isto. O batismo apregoado por João era para arrependimento ou ainda para remissão de pecados. E é isto que quero colocar em destaque. O fato de que Jesus, aquele que veio de Nazaré da Galileia e que nós, herdeiros de 2000 anos de tradição cristã, reconhecemos como Messias, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que jamais conhecera pecado, este mesmo Jesus veio ao encontro de João, o Batista, no Jordão, a fim de ser
batizado por ele. Ora, veja você se não há algo aqui que nos espanta, que nos leva até mesmo ao escândalo, por assim dizer. Porque, afinal de contas, que razão moveria Jesus, que é o Filho de Deus e que não tem pecado algum, ao encontro de João, a fim de receber o batismo que é para arrependimento e remissão de pecados? Esta questão incomodou e muito aos cristãos de muitos lugares e épocas ao longo destes 2000 anos da nossa história. E apesar de ser espantosa esta realidade, a resposta para este problema, aparentemente, é muito simples. E ela tem o seu cerne na graça e na misericórdia divina. Pois veja você que Jesus, o Filho de Deus, é aquele que foi enviado pelo Pai Celestial, desde o seu glorioso trono nos céus, para vir estar junto aos pequeninos desta terra, mormente aos pecadores. Sim, afinal de contas, o próprio Jesus Cristo nos explica, o Messias foi enviado a este mundo, qual médico, para a cura dos enfermos. Sim, ele veio buscar, qual pastor, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ainda que não houvesse conhecido o pecado em si mesmo, fez-se solidário aos pecadores. E isto até o fim. Note você, neste sentido, quão redentora é não apenas a morte de Jesus, pois, é bem verdade, esteve na cruz assumindo o lugar dos malditos, mas é redentora toda a sua vida, desde a sua encarnação, pois veio habitar o cerne da miséria humana, assumindo-a na sua própria carne e em toda a sua trajetória com os pequeninos ladeou, com os excluídos, com os marginalizados, com aqueles que não encontravam lugar neste mundo. Chamou-os a si, e os seus, destes não perdeu nem um sequer. O versículo 9 do relato acerca do batismo de Jesus, conforme a narrativa de Marcos, portanto, nos fala do caráter solidário, misericordioso, amoroso da ação de Jesus, o Cristo, neste mundo ao qual foi enviado por Deus. Mundo que por ele foi feito e que não o recebeu. E reconhecer este caráter distinto da pessoa e da missão de Jesus é reconhecer aquilo que ele espera também de nós. Pois Jesus não nos chamou para andarmos apartados das pessoas, para, sendo feitos santos, andarmos apartados dos pecadores, mas muito diferentemente, nos chamou para irmos ao encontro destes, levando aqueles que estão ainda cativos das trevas à luz bendita, que do Senhor promana e que brilha em nós e que é conosco, para que através de nós flua e jorre qual manancial para a vida eterna. O que Deus espera de nós, que fomos tocados pela sua graça, é que levemos esta graça adiante. E só o poderemos fazer se formos solidários àqueles que ainda não a puderam conhecer. O primeiro versículo do texto lido, portanto, o versículo 9, nos fala da solidariedade do Senhor para conosco, pecadores que somos. Agora chamo a sua atenção para o versículo de número 10,
Vamos ler este versículo novamente. Ele diz assim: logo ao sair da água, a água do rio, onde fora batizado, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Note que é muito corrente a figura da pomba, especialmente a pomba branca, como ícone representando o Espírito Santo. E esta figura se origina desta passagem, ainda que de maneira, de certo modo, indevida, pois o que o texto quer evocar não é exatamente a forma da pomba, do animal, os seus contornos, mas antes o modo como o Espírito desceu, ele pousou sobre Jesus. E aqui o que eu quero destacar é precisamente este fato, o fato de que o Espírito desceu sobre ele. O Antigo Testamento conhece uma série de episódios em que o Espírito de Deus é dado a alguém. E quando o Espírito de Deus reveste uma figura, como vemos tantas vezes acontecer no Antigo Testamento, é para dar-lhe capacitação, é para conferir legitimidade ao seu agir e potenciá-lo sobremaneira. É como a figura da unção, a unção com óleo. O derramamento do óleo sobre a cabeça no ato da unção, dentro das tradições de Israel, representa um carisma especial, uma capacitação especial vinda do alto para o cumprimento de alguma tarefa. Note agora como isto se aplica ao episódio do batismo de Jesus. Vimos no versículo 9 a atitude de uma tomada de partido, de uma escolha fundamental, a decisão de Jesus por colocar-se solidário aos pequeninos, aos pecadores. E agora vemos no versículo 10 a legitimação dada desde o mais alto dos céus para este proceder. É como se agora Jesus recebesse um selo divino, dizendo-lhe que aquele era verdadeiramente o caminho a ser trilhado, uma confirmação de que aquele era o intento, o desígnio divino para a sua caminhada, e ainda a de que o poder do Altíssimo era com ele para o cumprimento da sua missão. Todas as vezes que procedemos desta forma, este fato se repete nas nossas vidas. Explico. Todas as vezes em que nos lançamos a este desafio de aceitarmos a vontade e o desígnio de Deus para as nossas vidas e nos empenhamos no cumprimento deste, Deus é conosco. O seu Espírito é conosco, nos reveste com a sua glória, com a sua unção, nos dá capacitação e condições de enfrentarmos as lutas que devemos enfrentar, na certeza de que Ele é conosco, de que Ele é por nós e há de nos assegurar bom êxito e vitória. Assim foi a caminhada de Jesus. Uma caminhada dificultosa, sim, porém gloriosa, vitoriosa, sobremodo bem-sucedida. E esta palavra nos convida ao mesmo proceder. Ainda que o mundo nos encoraje a caminho diferente daquele que Deus nos tem traçado, é pelas veredas do Senhor que marchamos. Fazemos as opções de vida que o Evangelho nos move a fazer. E o fazemos na certeza de que, ainda que nossa vereda seja difícil, Ele será conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto,
Se o primeiro versículo nos fala da solidariedade de Jesus para com os pequeninos, reflexo da solidariedade divina para com os pequenos desta terra, o versículo 10 nos confirma ser este o intento de Deus para o seu Filho e, por extensão, para todos que o seguem. E a confirmação de que Deus há de confirmar este caminho e nos capacitar à vitória por meio dele. Por fim, convido você ao versículo de número 11. Mais uma vez nos debrucemos sobre ele. Ele diz assim: então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Quero colocar em relevo a última porção desta fala. Em ti me comprazo. É óbvio que estamos aqui diante da voz divina, do Deus Todo-Poderoso, que desde o mais alto da glória celestial fala a este mundo e fala a Jesus em particular, mas para que o mundo o ouça. E esta voz declara que Deus, o Pai Celeste, tem encontrado em seu Filho Jesus motivo de prazer. Comprazer-se significa ter prazer com o outro ou no outro, na maneira como se porta, na maneira como orienta a sua vida. Veja, estamos falando de Jesus, que por opção, qual homem que é, sim, jamais percamos isto de vida. Os evangelhos nos revelam um Jesus que é divino, mas ao mesmo tempo humano. 100% divino, 100% humano. Como isto pode se dar? É mistério, não podemos conhecer, mas é fato a ser assimilado pela fé. E esse Jesus, que é homem, faz opção por nortear a sua caminhada de acordo com o preceito do Deus Altíssimo. Encontra, conforme o versículo 10, a confirmação de que este é o intento de Deus para a sua vida, de que Deus será com ele neste mistério. E agora, recebe a palavra de que tudo isto produz em Deus, no seu coração, gozo, satisfação, alegria. Este é o desejo de todo judeu piedoso, ser um motivo de regozijo, ser com a sua vida, com a sua caminhada, com as escolhas que faz e as ações que pratica, uma razão para que Deus, desde o mais alto dos céus, tenha prazer e se alegre. E Jesus, que é o ser humano por excelência, o mais excelente, o modelo para todos nós que buscamos a excelência na vida, Jesus concretiza este intento, realiza este feito. Em ti me comprazo, diz dele o Todo-Poderoso, em ti encontro prazer, alegria, gozo. E é isto que devemos buscar todos nós. O Catecismo de Westminster, desde o seu princípio, a sua primeira pergunta, este documento, que é um dos símbolos fundamentais da nossa fé, nos ensina isto. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus, gozá-lo então para sempre, glorificar a Deus. É isto que Jesus faz com a sua escolha, com o cumprimento deste seu intento, no qual se mantém firme, radicalmente, sem dele abrir mão em tempo algum. Isto traz alegria ao Senhor, isto provoca prazer e deleite no coração do Altíssimo, e daí só podemos colher as mais auspiciosas bênçãos celestiais, o que de fato se dá na história de Jesus. Repito, uma história que não é isenta de dificuldades, muito pelo contrário. Sabemos que a sua jornada será árdua e a sua vereda tortuosa, mas por meio dela encontrará
a glorificação para todo sempre. Amém. E isto é o que nos está proposto a nós, pois fomos chamados ao seguimento deste mesmo Jesus. E seguir a Jesus é trilhar o caminho que Ele trilha, é buscar ordenar os passos da maneira como Ele o faz, para produzir os efeitos que Deus tem destinado à nossa jornada e para colher daí tudo aquilo de bom que Ele deseja colocar perante nós. Nos lancemos, pois, a esta caminhada, seguindo os passos daquele que, vindo de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão, que viu o Espírito descer sobre si como pomba e uma voz ouviu desde o mais alto dos céus, dizendo: em ti me comprazo. Que Deus tenha este mesmo prazer também em nós, os irmãos de Jesus, pela adoção de filhos por obra da graça do Senhor. E que assim seu santo nome seja glorificado em nossas vidas e muitos sejam abençoados por nós também. No nome do Cristo. Amém. Nosso irmão seminarista Gerson Neto tem uma palavra preparada também para a edificação da igreja. E eu quero dar-lhe voz nesta hora para que o ouçamos, pois ele nos fala da parte do Senhor. Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 51, do versículo 1 ao 3 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Salmo 51 foi escrito pelo rei Davi, logo depois de Natã confrontá-lo por causa de Betseba. Uma história que a gente já conhece e a gente percebe que diante de Deus nós não podemos ter um lugar de orgulho. Diante de Deus é lugar de sinceridade, de coração. E os salmos sempre representam esse lugar de vulnerabilidade, esse lugar de coração aberto diante de Deus. E o que Davi nos ensina nesse salmo? Primeiro, que ele pede compaixão e misericórdia diante de Deus. Quando ele peca, ele fala: Deus, tem misericórdia de mim. Tenha piedade de mim, tenha compaixão de mim, porque Deus é um Deus rico em misericórdia. Além disso, ele nos ensina que ele sabe que Deus é capaz de limpá-lo. Limpa as minhas transgressões. É um Deus que limpa e que restaura. É um Deus que levanta aquele que caiu, que tropeçou. Nosso Deus é um Deus que dá novas chances para aqueles que se arrependem diante dele. E por fim, ele reconhece o seu pecado. O pecado de Davi estava diante dele, ele sabia que tinha pecado. Ele concordava com o diagnóstico que Deus, através de Natã, tinha feito dele. A gente precisa reconhecer as nossas falhas. Quando a gente tropeça, a gente precisa perceber que caiu. Porque Deus está disposto a nos levantar. Mas a gente precisa reconhecer os nossos defeitos e as nossas limitações e lidar com elas. Não importa qual é o seu pecado, meu irmão, minha irmã, não importa aquilo que você fez. Há sempre um lugar de arrependimento e misericórdia diante de Deus. Você tenha uma semana abençoada e cheia da presença de Jesus Cristo. Falando em nome do Conselho, digo à igreja que estamos atentos ao cenário da pandemia, que desde meados de dezembro conhece um agravamento aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro de maneira muito particular. Portanto, o Conselho tem optado por manter a suspensão de atividades presenciais por algum tempo e ainda aguardar para realizar uma nova atividade, como se deu o nosso culto teste, uma outra celebração presencial. Vamos esperar um pouco mais. O momento exige de nós prudência e assim vamos caminhando, buscando sempre a direção de Deus, a sabedoria que vem do alto para que as nossas decisões tragam o máximo benefício para a nossa comunidade e para a comunidade que está no nosso entorno. E nós pedimos a você que continue em oração, pedindo a Deus pelo fim da pandemia e ainda para que a nossa igreja saiba se portar da maneira mais proveitosa e acertada dentro desse cenário marcado por tantas incertezas e no qual tão somente a luz bendita do Senhor pode nos mostrar o caminho certo a trilhar. Sigamos com fé e que Ele nos abençoe em nome de Jesus.
Quero dizer ainda que ao longo deste mês de janeiro, o pastor da igreja encontra-se em gozo de férias. 30 dias de descanso, de refazimento de forças. Mas os nossos cultos dominicais online prosseguem ininterruptamente. E nos próximos domingos, sempre às 8 da manhã, estaremos aqui juntos para celebrarmos a glória do nosso bom Deus, para desfrutarmos deste tempo na sua presença e recebermos dele alento, renovo, direção segura para a caminhada da vida. Durante a semana, havendo a necessidade de alguma questão que envolva o cuidado pastoral, enfim, você pode contar com a nossa equipe, na figura dos membros do nosso conselho, presbítero Paulo, presbítero Celso, presbítero Valtair e ainda do nosso irmão, o seminarista Gerson Neto. Para acessá-los, basta fazer um contato com a secretaria da nossa igreja. O e-mail da nossa secretaria está agora na tela do seu monitor, falando com a nossa secretária. Você pode acessar estes nossos irmãos e ter o acompanhamento, a assistência que você precisa neste período. Sigamos com fé e que você possa estar orando pelo seu pastor, para que no mês de fevereiro, retornando das férias, seja plenamente revigorado para a continuidade do serviço à causa do nosso Deus aqui na igreja onde Ele mesmo nos colocou. Chegamos ao final de mais uma celebração. Quero convidar você à oração final, à oração do Pai Nosso. Vamos fechar os nossos olhos e elevar os corações a Deus, evocando as palavras que um dia aprendemos de Jesus. E em seguida, vamos receber a bênção do Altíssimo que há de nos acompanhar por toda a semana que inicia hoje. Falemos com o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.